Muito boa noite, Instagram. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Descunsplicando, esse número 14, eu acho. E aí, sejam todos muito bem-vindos. Você aí que está me vendo ao vivo nesse momento aqui no Instagram, ou você aí que está me vendo isso aqui na versão gravada no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um Descunsplicando. O que é o Descunsplicando? Descunsplicando é um projeto onde eu venho aqui no meu Instagram de forma ao vivo, né? Aceito solicitações de vocês, convido vocês para participar e descomplico tudo aquilo que está complicado na cabeça de vocês no mundo da fotografia, seja no negócio, seja nos pilares da fotografia, seja no marketing, seja no atendimento, seja aonde for, se for na direção de pessoas, seja no que tiver complicado aí, beleza? Então, se você está chegando agora no Instagram, faz a sua solicitação aí para participar ao vivo, que eu vou te chamar e aí a gente troca uma ideia. De preferência, você esteja com o fone de ouvido, né, para poder ouvir melhor e também eu te ouvir melhor e também com uma pergunta muito boa, porque afinal de contas vocês perguntam e eu tô aqui para explicar essa parada, beleza? Então vamos lá, vamos direto para a primeira. Marielle Zago, vamos lá. Olá, tudo bem? Oi, boa Boa noite. noite, é Marielle, né? Isso, E aí, Marielle, fala da onde? Bento Gonçalves. Olha, aqui pertinho, ali de Bento, mas que barbaridade. É isso aí. Massa. E aí, Marielle, que manda? Qual a tua dúvida? O que posso te ajudar? Sim. Eu queria saber como é que funciona a tua conversa, quando tu vai fazer algum ensaio, se para alguma pessoa desconhecida. Se para te estar sabendo o que que a pessoa gosta, como é que ela é, para ela se soltar. Se é feita uma conversa antes, um tempo antes, quando ela contrata, ou no dia do ensaio, tu troca uma ideia ali, conversa, já aproveita para descontrair. Então, vamos lá. Ótima pergunta, Marielle. Seguinte, eu acredito que o fotógrafo ele precisa ler as pessoas muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Então, por vários motivos, mas deixa eu tentar te explicar exatamente por quê. Eu acho, quantos anos você tem? 28. 28. Então, tu é quase a mesma idade que eu, tô um pouquinho mais velho, mas então tu vai lembrar daqueles cadernos de escolinha que passava assim de mão em mão, aqueles que perguntavam as coisas, e você tinha que responder de quem você gostava, de quem não sei o quê. Vamos lá, assim, ó, bem sincero comigo agora, Maria. Quando tu respondia aquilo, tu respondia 100% de sinceridade todas as perguntas? Não. Não, né? Eu também não. Eu sou sincero hoje em dia, mas eu não tinha coragem. Tinha pergunta lá que não precisava, né? Então, assim, eu acho que quando as pessoas perguntam as coisas pra gente, não necessariamente as pessoas tendem a ser sinceras 100%. Algumas vezes porque elas não querem ser sinceras, outras vezes porque a gente é humano e a gente tende a mentir muito para nós mesmos. O grande, acho que, problema atual da humanidade, no meu ponto de vista, é que a gente mente bastante para nós mesmos. Como assim, Robson? Então, assim, quando as pessoas me perguntam como eu sou, ou do que eu gosto, ou do que eu gosto de fazer, ou como eu e a Diana costumamos nos relacionar, a gente normalmente não fala aquilo que a gente é de verdade, e sim aquilo que a gente gostaria de ser, né? Isso é natural. Então, assim, só que às vezes aquilo que a gente gostaria de ser não necessariamente é o que a gente é de verdade. Então, tudo isso para te falar uma coisa seguinte. Eu hoje, Robson, não pergunto mais. Por quê? Eu não fico perguntando, nem mando um questionário, nem pergunto muito por alguns motivos, tá? Primeiro, eu não quero ficar incomodando as pessoas pedindo um interrogatório todo, porque eu penso que se eu fosse fotografar, eu não queria responder toda uma planilha aí pro cara poder julgar e nos fotografar, né? Eu só queria que ele olhasse pra gente e fotografasse algumas fotos nossas. Então eu tento fazer dessa mesma forma. Eu, Robson, hoje converso bem pouco com o casal ou com as pessoas, né? Porque a maioria deles, inclusive eu não tenho nem reunião, a maioria deles a gente só
troca uma ideia por e-mail e combina a hora, o local e tal. Alguns a gente faz uma reuniãozinha por, sei lá, pela internet mesmo, né? Claro, tudo existe exceções, né? Casamentos a gente tende a conversar mais, tem um orçamento, tem um contrato, mas só para ensaio eu tendo a conversar bem pouco. E aí eu chego lá no dia, a gente se apresenta e aí eu troco uma ideia. E aí quando a gente vai trocando uma ideia, eu começo o ensaio fazendo o básico, fazendo feijão com arroz que vai alimentar todo mundo que tiver com fome. Ou seja, eu vou fazer as minhas receitinhas básicas, as minhas fotos mais padrõezinhas, e enquanto eu estou fazendo essas fotos, a gente vai conversando e eu, principalmente o Robson, vou observando eles. Eu observo muito eles. Muito, 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 muito. Então eu observo eles. Quais são os movimentos repetitivos deles, como eles costumam se pegar, se eles são mais próximos, mais distantes, se eles gostam de ficar mais agarrado ou mais longe, se eles são mais brincalhões, se eles são mais tímidos, sabe? Quando eu peço pra ela chegar, vamos fazer aqui um casal, para ela chegar mais perto dele, por exemplo, eu vou entender se ela vai chegar mais abaixadinha, mais agachada, ou se ela vai chegar mais com o queixo mais alto, né? Quando eu peço, vamos fazer uma cosquinha, eu começo a entender se quando ele vai fazer uma cosquinha nela, ela fica com vergonha, ou se ela exalta, sorrindo um monte, gargalhando, ou se ela diz, não, para com isso porque eu detesto. Eu começo a entender como é que é a relação deles, né? Mais calma, mais agressiva, mais bem-humorada. Então, assim eu vou jogando algumas coisinhas que eu tenho meio que pré-prontas na minha cabeça, né? Aquela receitinha de bolo. Então, assim, eu vou mandando algumas coisinhas para eles e a resposta disso, as respostas que vão chegando deles, sem ser perguntas faladas, né? E sim, eu jogo ações, faz uma cosquinha, dá um empurrão, vamos caminhando, mas eu quero que dê um empurrãozinho um no outro. Cara, o empurrãozinho, uns mal e mal se encostam, né? Tipo, ai amor, desculpa, tá tudo bem? O outro joga o outro quase do outro lado da rua. Eu falei, caralho, mano, era só um encostãozinho. Então assim, aí que tá, eu não vou pedir pra ele se encostar um pouquinho ou se empurrar um monte. Eu vou pedir pra ele só se dar um empurrãozinho. E essa forma de dar um empurrãozinho vai falar muito sobre eles. Por exemplo, se alguém pedisse pra mim, eu e a Diana ficar caminhar um do lado do outro, e agora, Robson, dá um empurrãozinho na Diana, eu dificilmente ia empurrar ela, porque eu nunca empurrei ela, então eu não ia empurrar. Mas talvez eu ia ficar um meio passo para trás e dar um cutucãozinho no pé dela, assim, sabe, pra ela meio que dar uma tropeçada. Porque isso a gente costuma fazer bastante. Então, assim, se um tá caminhando na frente do outro, a gente tá brincando, um dá um chutinho no pé de trás ali para dar uma tropeçadinha. Não para derrubar, né? Mas para dar uma tropeçadinha. Isso é o Robson e a Diana sendo um casal como eles realmente são. Então, o que acontece? Isso não existe nenhum interrogatório, nenhuma pergunta que tu vá conseguir extrair isso de nós, a não ser na hora que estiver acontecendo. Então, o que acontece? Porque isso eu não pergunto, né? Eu vou estimulando isso. Aí no final do ensaio, quando a gente terminou, já comemorou e tal, foi muito massa. Aí eu peço, e aí, gente, me diz uma coisa, vocês têm alguma foto que vocês gostariam, que viram, que querem muito fazer, ou que, sei lá, gostam muito? A gente tem material pra caramba, mas se vocês tiverem uma ideia, me diga aí que a gente faz ela. E aí sim eu vou sentir deles. Só que daí nesse final, geralmente eles já estão meio cansadinhos, já estão mega felizes porque a gente já tem resultado pra caramba, e acaba que, não, Robson, tem material que chega? Eu falei, caramba, tem um monte. Então fechou, é nóis, foi massa, é isso aí, vai ser bem legal. Então assim, eu tendo a fazer isso mais no final do que no começo. Por quê? Eu acredito que se eles me contrataram para ter a opinião do Robson, como o Robson enxerga eles, como o Robson gostaria de fotografar eles. E é essa opinião e essa forma de ver eles que eu vou mostrar para eles, literalmente. Depois, se por algum motivo eles ainda acharem que não é o suficiente, aí então eu pergunto para eles, eles vão me dizer se é ou não é, e funciona muito bem. Então assim, basicamente eu jogo ações e as reações que eu vejo é o que eu busco fotografar. Então assim, eu converso pouco, tá? Não durante o ensaio. Durante o ensaio eu estou conversando o tempo todo com eles, né? O silêncio é constrangedor, né? Então, falando o tempo todo. Mas antes eu não faço interrogatório, não. Eu me coloco no lugar, sabe, Marielle? Imagina, você vai contratar o Robson. Você namora, é casada, sei lá. Sou noiva. Noiva. Olha aí, ó. Fica a dica, se você precisar de um fotógrafo de casamento, estamos na jogada.
Olha só, se vocês são noivos, tá? E vocês contratariam o Robson para fotografá-los. Já imaginou uma semana antes eu te mandar um questionário para te responder, e aí no meio disso tá preparando toda a tua vida aí, tá trabalhando pra caramba porque tem que pagar o casamento, tá decidindo todas as coisas do casamento, tá com a cabeça cheia de pepino para resolver. Quando vê esse pá tá até construindo ou indo atrás do apartamento ou alguma coisa assim, ou seja, tá com a cabeça cheia de coisa, e aí só para fazer umas fotinhas lá, umas fotos, tu tem que parar em meia hora, falar com o teu noivo e responderem o questionário ou fazerem uma reunião com o Robson para o Robson extrair de vocês quem vocês são, tá tudo bem. Só que eu, Robson, não ia ter muita paciência não, sabe? Para responder isso tudo. Como eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado, então eu penso que é melhor eu, Robson, descobrir isso na hora. Claro que nem sempre foi assim, né? No começo eu me sentia mais confiante falando um pouco com eles antes. Mas hoje eu entendi que direção é puramente técnica, pura técnica. É tipo cara, direção, apesar de ser pessoas, é basicamente matemática. 2 mais 2 é 4 e ponto acabou, sabe? Então assim, o 2 mais 2 talvez não vai ser 4 para todo casal, mas o 2 mais 2 funciona para todo mundo. Entende? E aí tu vai entender do casal se é 4, se é 6, se é 7, se é 1, e aí tu fotografa esse resultado. Então isso é muito massa. Eu entendi lá atrás, quando eu dominei essa parte de direção, que direção é técnica. Então eu me agarro na técnica e vida que segue, entendeu? Legal, Tá? certo. Eu tenho, na verdade, um ensaio, é uma família. É, os pais e uma filha adolescente e uma criança. Bom, E aí eu tava um pouco sem saber como iniciar ali para. tá. Tá. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Para iniciar, inicia com feijão com arroz, tá? Então assim, faz todas as fotos que tu acha necessárias ou que tu julgue que as pessoas vão achar necessárias. Faça nos primeiros 15 minutos, tá? Depois, vá com algumas ideias prontas na tua cabeça de posicionamento, tá? Sei lá, um guia de poses, baixa alguma coisa, eu não sei, mas vai com algumas coisas na tua cabeça ou até mesmo impressas. Faz isso e aí, à medida que tu tiver ideias, ou que as pessoas vão te dar ideias, por exemplo, talvez essa menina mais velha, o filho mais velho, a filha mais velha, vai incomodar o mais novo, sabe? E aí tu começa a fotografar isso, e aí tu tem uma ideia do pai e da mãe que fizeram tal coisa, e pá, vou fazer isso. E aí tu vai deixando os teus posicionamentos pré-definidos de lado e vai criando. Ah, deu um branco, não sei o que fazer, volta para os posicionamentos que tu já tinha pré-estabelecido. Então, sim, dessa forma o que acontece? Tu não fica somente preso ao feijão com arroz, mas também não fica com aquela coisa de tipo, ai meu Deus, Deus me ilumina porque eu não tenho nenhuma ideia. Né? Então, assim, eu sempre brinco, a gente tem que correr risco, mas riscos controlados. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado também para não sair achando que, sei lá, vai cair um raio da inspiração e vai dar tudo certo, né? Às vezes não dá. Então, se não der, a gente tem que ter ideias pré-prontas, tá? Então isso é muito massa. E eu às vezes pego ideias pré-prontas e quando eu tô montando essa ideia pré-pronta, aparece uma ideia na minha cabeça. E aí, eu sem pensar duas vezes abandono a minha pré-ideia e vou para essa ideia que eu tive, que as pessoas me deram ali na hora. Então, e quando eu digo as pessoas me derem, não é que as pessoas falaram o que fazer. É, sei lá, eles se abraçaram de um jeito massa, sabe? A menininha sentou em diozinho, sabe? Bah, que massa, vamos falar, vamos aqui, ó, gente, vamos sentar em diozinho ao redor da menininha. E aí, sabe? É esse tipo de ideia que eles dão. Não é uma ideia que, Marielle, eu tenho uma ideia, eu vi uma foto muito boa que eu queria que tu fizesse. Não, não é essa a ideia. Isso é copiar. Tá tudo bem. Se tu não sabe o que fazer, copia. Eu sempre brinco. Não sabe o que fazer, copia. Só eu prefiro copiar algo bom do que não saber o que fazer. Mas só copiar vai chegar no momento que tua carreira vai estagnar. Então, tem que ir achando esse equilíbrio, tá? Começa copiando e aí pensa assim, ó, cada novo ensaio eu vou copiar menos tempo, ou seja, vou criar mais tempo. Copiar menos tempo, criar mais tempo. Copiar menos tempo, criar mais tempo. Daqui a pouco tu vai ver que tu vai estar, sei lá,
garantindo só o começo do ensaio, o resto tudo é criatividade tua, ideias tuas saindo do casal ou da família. Então, assim, é um processo, tá? É treino, é treino, é treino, é treino. Mas não demora para começar a treinar dessa forma, não. Quanto antes tu treinar dessa forma que eu te falei agora, antes tu vai colher o resultado. Quanto tempo tu fotografa? Eu terminei curso básico em maio. Nossa, bem novinha. Que massa, massa. Tá nascendo na fotografia. Boa. Isso é muito bom, Marielle. Muito bom, muito bom. É isso aí, é isso aí. Agora é dominar a câmera e arrebentar a boca do balão. E ir pra cima. E, cara, quer uma dica? Fotografa pelo menos 2 vezes por semana. Tu fotografa, tu trabalha com outro, tem outro trabalho ainda ou só fotografia? Não, agora é só fotografia. Então fotografa 3 vezes. Então 3, 4 vezes por semana. Fotografa muito. Quanto mais tu fotografar, mais experiência vai ter, mais treino tu vai ter, mais confiança tu vai ter e mais novos clientes tu vai ter também. Tá bom? Muito obrigada. Valeu, prazer, valeu. Tá de pertinho aqui, quando vê a gente se encontra por aí. Tá bom? Valeu, arrebenta aí. Prazer. Que massa, que massa. Bom papo, boa pergunta, Marielle. Muito bom, muito bom, muito bom. Éder Foto com PH1. Éder Magalhães. Vamos ver se tá aí. Opa, e aí, beleza? Beleza, nossa, fiquei até com vergonha aqui. E aí, Éder, beleza? Tá falando aonde, meu? Eu falo aqui de São Paulo, na verdade eu moro no interior, eu moro em Campo Limpo Paulista. Mas, e aí, o que que posso te ajudar, velho? Nossa, meu coração tá batendo rápido. É bom, cara, é bom, dá adrenalina. Uma pergunta que eu queria fazer é que assim, aqui na região, eu tô fechando bastante casamento, assim, né? Nossa. Só que é só eu que, assim, eu não tenho uma equipe gigante. Na verdade, quando eu fecho o casamento, eu sempre chamo outro fotógrafo que é amigo, né, pra Total. gente registrar. Só que assim, eu tô com medo de fechar muito casamento e não dar conta, sabe? Eu queria perguntar se você, qual o momento da sua carreira que você falou, não, eu preciso de contratar funcionário, porque assim, eu tenho muitos casamentos para editar e tudo é só eu. Entendi. Eu queria saber como que você fez, assim, sua carreira, que você falou, não, eu preciso aumentar, preciso ser mais profissional, contratar gente para editar, fazer diagramação de álbum, essas coisas. Massa, Éder. Pô, ótima pergunta e parabéns, parabéns. Cara, coisa linda estar falando com gente que está prosperando. Isso é muito massa. Não aguento mais gente reclamando de crise e não faz nada para mudar. Que massa, que massa. Na verdade, sempre quando alguém me fala de crise, essas coisas, de fulano que cobrou R$ 50 no ensaio, R$ 100, eu falo assim, ó, pra mim sempre tem trabalho, né? E eu cobro mais caro que a galera aqui da região. E tipo, Total, não, total. não tem desculpa, né? Total. Eu acho que quanto mais a gente tem um diferencial, Total, sempre, é o que eu bato na tecla, né? Literalmente o poder da autoria é isso, né? Botar a autoria no teu trabalho, ter um diferencial, ter uma identidade, as pessoas procuram e querem isso. Isso é muito massa. O que é muitos trabalho, o que é muitos casamentos para ti por ano? Deixa eu entender isso antes de te ajudar. então, é que assim, eu trabalho sozinho. Antigamente tinha uma sócia, tudo, mas não deu muito certo. Para mim, por ano, é coisa de 20, 25 casamentos. Tá, não é Acho que bom. para mim. Um número bom. Tá, beleza, vamos lá. Cara, seguinte, toma cuidado quando você for crescer a empresa, tá? Aí a gente tá falando mais de negócio do que de fotografia, eu adoro falar sobre isso. Como é que é a parada? Tem que tomar cuidado. Se a gente não crescer, a gente literalmente não cresce. Às vezes, sozinho não dá para abraçar o mundo todo, não. Mas crescer demais a equipe não quer dizer que a gente vai crescer o nosso negócio, como faturamento, como dinheiro no bolso. Porque às vezes trabalhar, eu vou te dizer uma coisa, tá? Trabalhar sozinho tem os seus pontos positivos e negativos. Trabalhar com gente, né, com funcionários, também tem os seus pontos positivos e negativos. E gerir uma equipe é uma das coisas mais difíceis de um empresário, de um empreendedor, no meu ponto de vista e no ponto de vista da maioria das pessoas que eu conheço, tá? Então assim, toma cuidado. Eu acho que com esse número de casamentos, tu tranquilamente poderia fazer isso sozinho se você fizer só isso. Por quê? Porque se tu tá falando de 20
vamos lá, vamos fazer uma média, 25 casamentos ano, é mais ou menos um a cada 2 semanas. Então tu tranquilamente poderia fazer casamento e edita durante a semana, um casamento e edita durante a semana. Claro que a gente tem momentos onde vai ter casamento todo final de semana, né, meses de alta e meses de baixa. Então nos meses de alta vai ter que trabalhar mais, no mês de baixo vai trabalhar um pouquinho menos. Então daria para fazer, por questão braçal, dá para fazer. Agora, não, Robson, quero poder, sei lá, Eu tenho medo de fechar muito casamento e não dar conta, não, ou acabar estragando as minhas fotos em si, entendeu? Tipo, tipo, começar a editar de qualquer jeito e, tipo, Uhum. eu gosto de, sabe, cada cliente dar um tratamento legal, cada evento fazer sabe? E aí Total, eu tenho total. medo de pensar que nem eu mesmo. Eu tenho, esses dias, deu mais de 100 solicitação de orçamento, sabe assim? Um monte, eu acho que alguém publicou numa página e começou. Só que eu não dei conta de atender todos os clientes e eu fiquei com medo de atender todos e não dar conta, entendeu? Esse é meu medo. Tá, total. Tem duas coisas para te fazer, tá? O que que eu fiz? Deixa eu te falar o que que eu fiz primeiro. Quando eu resolvi crescer a equipe mesmo, que é ter um editor para mim, eu sempre fazia tudo, eu mesmo meio que editava, eu selecionava, eu editava tudo, e eu tava um pouco atrasado, né? Mas tava ok, assim. Mas tava sempre trabalhando até mais tarde e tal, mas tava dando certo. Aí eu tinha uma fotógrafa na época que era freelance, né? Então ela ia comigo em todos os casamentos, mas ela era freelance, era tipo fixa, mas freelance. E um dia, do nada, ela me deixou na mão, no casamento mais massa que eu tinha pra fotografar, no casamento mais foda, fudidão, era o casamento da minha carreira naquela época. E ela me deixou na mão naquele dia. Simplesmente ela não me respondia mais, não atendeu minha ligação e sumiu. Nesse dia eu quase entrei em parafuso, tá? E naquele dia eu peguei meu celular e eu aprendi uma coisa, fica uma sacada fora, hein? Nada a ver do que nós estamos falando, mas eu tinha ido no encontro de fotógrafos aqui no Rio Grande do Sul há uns meses antes. E não sei, por muita sorte, acho que às vezes a gente tem sorte mesmo. Eu comecei a salvar o nome daquelas pessoas que era o João, botava como sobrenome fotógrafo, botava o nome do cara, botava como fotógrafo como sobrenome. Eu fui no meu celular e pesquisei fotógrafo e todos os que apareceram ali eu comecei a ligar, no sábado de manhã isso, né? Para conseguir um fotógrafo no sábado de tarde. Olha que louco isso. E aí eu consegui falar com uns quantos, mas muitos não tinham mais a data e tal, até que eu consegui achar um, né? Então fica a dica, primeira dica, salvem o nome dos fotógrafos de vocês, nome, sobrenome, fotógrafo. Quando precisar de alguém urgente, tu não vai lembrar dos nomes de todo mundo, e aí você consegue catar essa parada. Só de uma pessoa, né? Por isso Total. é bom sempre ter vários fotógrafos, vários amigos para poder te ajudar, sei lá. Exato, é foda. E aí o que acontece? Aí eu consegui esse cara e a gente foi fotografar o casamento. Foi muito massa, porque esse cara fotografou mais ou menos o mesmo número de fotos que eu fiz. Ou seja, foi o primeiro trabalho que eu cheguei em casa com muitas fotos. Mas muitas fotos. Literalmente o dobro do que eu estava acostumado. Porque antes eu fotografava, eu tinha um número X de fotos e a minha segunda fotógrafa fazia, sei lá, 30% disso. E quando a gente foi fazer esse casamento juntos, esse cara fez o mesmo número de fotos que eu e a gente foi se motivando um ao outro, então a gente chegou para casa com muito mais fotos. Quando eu cheguei em casa e vi esse montanha de fotos, eu pensei, tomei no cu. Né? Me ferrei, porque falei, cara, selecionar tudo isso, editar tudo isso, tô ferrado. Aí eu fui falar com ele e falei... Quantas fotos você faz em média? Hoje são média de 8 a 12 mil. Mas na época era menos que isso, né? Bem menos que isso. Aí, resumo da ópera, tá? Nesse momento eu fui falar com ele, agradecer por tudo, que tinha curtido os resultados, as fotos também. Só que, caramba, nós tinha clicado muito. E eu tava meio atrasadão e tal. E aí ele tava trabalhando para outro fotógrafo na época e não tava ganhando salário do cara. Ele disse, cara, tô meio que parando aqui onde eu tava trabalhando, que eu não tô mais dando salário e tal. Eu posso ir te ajudar nesse trabalho. Eu falei, cara, beleza. E aí ele veio me ajudar para fazer esse trabalho. E foi muito massa, porque ele fez, ficou bom, eu achei que não era possível ficar, né? A gente acha que, ninguém edita tão bem quanto a gente, ninguém seleciona tão bem quanto eu, né? Então assim... A gente faz tudo sozinho, a gente pensa que a gente, né, que a gente não pode passar para outra pessoa que a gente fica com medo.
Exatamente, mas aquele dia esse cara provou pra mim que era possível. Se eu fosse treinar ele, ele talvez seria até melhor do que eu. E a partir desse dia eu comecei a crescer a equipe. Então, esse cara, eu contratei ele full time, ele começou a trabalhar full time para mim, editando e fotografando comigo os finais de semana. Então, a partir dali, a partir desse dia, desse casamento, eu sempre tive um editor. A partir dessas semanas, a gente foi treinando e eu nunca mais editei um trabalho meu. Sempre tive um editor. Ele, depois um outro por 6 anos, agora um outro. Então, assim, tá tudo bem. E, cara, vou te dizer uma coisa. Se o cara ensinar bem o editor, ele fica especialista. Porque esse editor fica fazendo isso por 8, 9 horas por dia. Enquanto eu tenho que atender cliente, fazer contrato, fazer meu marketing, fotografar, eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que, cara, eu tenho que fazer tanta coisa, né? É isso que está acontecendo comigo agora. Então, assim, e aí eu queria começar com outros projetos, e esse cara, né, na época, isso faz muitos anos já, isso deve fazer pelo menos uns 10, 12 anos, uns 10, 11 anos atrás, e a partir dali eu consegui criar outros projetos dentro da fotografia. Então, assim, tem os dois lados, tá? Tu pode tocar isso tudo sozinho e não assumir tantos trabalhos, mas subir o valor, tá? Então, duas soluções para ti. Tu pode continuar trabalhando sozinho, não precisar ter, né, um monte de custo fixo, poder ficar de boa e começar a subir o teu valor, porque daí o que acontece? Tem 100 solicitações, por exemplo, quando tu vai filtrando, tem muito, a velha oferta e demanda. Tem muito casamento, não vou dar conta, sobe o valor, né? Sobe o valor. Né? Então é natural isso, porque quando sobe o valor, menos pessoas vão conseguir te contratar, logo tu equilibra a tua agenda em cima do teu valor. Ou outra coisa, você contrata um editor, por exemplo, e começa a aceitar mais trabalhos e faz mais casamentos. Então isso vai depender um pouco do que tu prefere. Eu quero trabalhar mais, quero fazer mais casamentos, ou não, eu quero fazer um pouco menos casamento e ganhar um pouco mais por casamento. Então, e essa decisão é uma decisão que tu tem que tomar. E eu vou te dizer, eu já experimentei todas, tá? Naquele período eu criei, a gente estava construindo o meu estúdio, aqui a gente tem um estúdio de 700 metros quadrados. Então a gente tem uma sala de edição de foto que entram 4 caras, com assim, 4 pessoas editando com total conforto. Aí a gente tinha uma sala de edição de vídeo que 3 podiam editar com total conforto. Então eu construí uma parada gigante com o intuito de criar a equipe e escalar pra caramba. Eu fiz isso 1 ano. E aí eu vi que não era pra mim. Trabalhar com equipe, gerir essa galera toda, não ter certeza se o cara ia vir ou não, eu não tinha estômago para isso. E eu decidi que eu ia trabalhar de outra forma, eu ia subir muito meu valor, ia ficar sozinho, né? Sozinho, uma equipe só, então eu e meu editor, e trabalhar em cima da personalização do meu cliente, né? Para o meu cliente. Então, assim, essa foi a escolha que eu fiz, mas eu fiz a escolha experimentando ambos os lados. Então, meu conselho é, experimenta, cara. Experimenta para te tomar a decisão aonde tu te sente mais confortável. E aí, só mais um adendo, meu velho. Tu falou, talvez contratar um editor, um diagramador. Eu diz assim, uma pessoa basta, tá? Um cara pode ser teu editor, ele pode ser o teu diagramador e pode ainda ser o teu segundo fotógrafo. Esse, no meu ponto de vista, é o mundo ideal. É o que eu faço aqui. O meu editor, por muitos e muitos anos, foi o meu segundo fotógrafo, foi o meu diagramador, foi o cara que atendia as noivas depois do casamento, né? Então, assim, a gente tinha basicamente eu tomando conta de todos os clientes até o casamento e depois do casamento, basicamente, esse cara que tomava conta dos clientes. Então, a gente tinha uma divisão bem massa e funciona muito bem. E, cara, eu faço uma média de 25 a 30 casamentos anos até hoje, tá? E ainda tem workshop online, tem outra empresa, cara, eu tenho muitos projetos ao mesmo tempo. E mesmo assim a gente dá conta, né? Então, assim, claro, financeiro tem minha mãe, tem meu pai quebrando galho para algumas coisas, tem uma secretária, tem outras partes do time também, mas que não trabalham só para mim, não. Então, assim, tu e mais uma pessoa para fazer 25 a 30 casamentos ano é tranquilo, tá? Então, na minha opinião, mas tu vai ter que testar. Tá bom. Assim, é que o que está acontecendo comigo, eu tô
atendendo o telefone. E eu gosto de conversar. Quando fala de casamento, eu fico horas com o cliente conversando. E só no final eu passo o preço tudo certinho. Eu faço a diagramação de álbum, eu faço a arte da capa. Ó. Deixa eu te mostrar, mais ou menos. Ó, que bonito. Ó. Que eu fiz esses dias. Ficou lindo pra caramba. Entrego as Legal? fotinhos, o pendrive. Então, aí o que está acontecendo? Tá acumulando muito trabalho e eu não estava dando conta. E aí eu fico com medo de chamar alguém para fazer isso, né? Mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou chamar alguém, vou começar a ensinar, né? Essa Total. pessoa para ele fazer do meu jeito e vou ficar no pé até a pessoa fazer do meu jeito e aí eu ficar mais sossegado em relação a isso, né? Ensinar a equipe, eu acho que eu vou anotar para mim fazer uma conspiração sobre isso. Que eu acho que é um conteúdo legal. Eu já criei muita gente boa e eu vou te dizer uma coisa. A base de criar gente boa, bons funcionários, bons colaboradores é literalmente ensinar tudo o que tu sabe. Literalmente não ter medo de ensinar. Muitas pessoas têm medo de ensinar, tem medo de mostrar, tem medo de, sabe? Tu tem que confiar na pessoa, ela tem que entender que tu tá confiando nela e, cara, abre o jogo e ensina tudo, 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 tudo mesmo, sem medo. É, eu acho que isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem muito medo, mas é isso que faz tu ter um cara, um colaborador massa. Eu, ao meu ver, eu acho que a fotografia é como uma digital, entendeu? Cada um tem a sua. Então, que eu posso ensinar o que for, se o cara não tem, né, sei lá, que o pessoal fica com medo de perder o lugar no mercado, mas eu acho que não. Quanto mais a gente ajuda, Pega alguém, começa a treinar e manda bala, vai dar bom. Entende que alguém treinado fazendo uma coisa só tende a ser melhor do que nós que temos que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Total. Mas tá bom, é isso. Mas, valeu, prazerzão. uhum, É nóis. Valeu, abraço. É é nóis. nóis. Valeu, mano. Tamo junto. É nóis. Que legal, que papo massa. Papo que não é pra todo mundo, não. Não tem que ter estômago que tá pronto pra ouvir essa parada, não. E tá tudo bem. Falar sobre negócio, falar sobre só sabe quem tá fazendo o negócio, né? Às vezes as pessoas acham que é fácil tomar essas decisões, mas na minha opinião é a decisão mais difícil. Fácil é ir lá e fazer um trabalho diferente. Fácil é dominar a técnica. Fácil é dominar a câmera. Fácil é dominar o foco, a luz, o flash, o LED. Fácil é ensinar um assistente a iluminar bem feito. Fácil é aprender as porcarias das regras de composição, que se tu baixar a cabeça, em poucos dias você aprende e domina pra caramba. Fácil, 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 fácil é fazer toda essa parte da fotografia. Difícil, às vezes, é realmente dominar e conseguir criar uma carreira de sucesso. Porque primeiro tem que ter coragem de fazer isso que eu estou dizendo que é fácil, se tornar fácil. Porque muitas pessoas acreditam que isso é o dificultador. Ah, eu não consigo fazer porque eu não consigo dominar, porque é muito difícil. Cara, na moral, tornar-se, fazer fotografias diferentes não é difícil, não. Deveria ter mais vontade da nossa parte e coragem. E aí, depois, quando a gente chega num outro estágio, que é realmente ganhar dinheiro com essa parada, realmente tornar e formar uma carreira de sucesso, porque fazer fotos diferentes, fazer fotos que impressionem as pessoas no começo é muito fácil, tá? No começo é muito fácil, mas continuar fazendo isso com frequência, continuar fazendo isso a cada novo ano e fazer fotografia que dê grana, que tu viva bem, muito bem de fotografia, aí, meu amigo, a gente vai ter que entender o que é custo, o que não é custo, o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito. E, cara, vou te dizer uma coisa, criar equipe é muito foda. Criar equipe é muito foda. Se você acertar, você vira o jogo. Se você errar, você vira o jogo pro lado negativo também. Então eu vou falar mais sobre isso, uma conspiração, eu acho. E eu queria que vocês perguntassem mais sobre essas paradas. Eu tenho 13 anos e a gente virou o jogo de uma forma muito massa aqui na nossa empresa, né? Nossa empresa, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, Diana e tal, a gente virou o jogo muito fácil e graças a Deus a gente está vivendo o lado bom da fotografia, tá? A gente construiu a casa dos meus pais alguns anos atrás, o estúdio, 700 metros quadrados, isso literalmente somente com fotografia de casamento, de família, cara. Então isso é muito massa, tá? Só que não basta fazer grana, é saber botar o dinheiro no bolso, né? Porque
aquilo que eu estava conversando com o Éder aquelas decisões que eu tive que tomar quando eu contratava, quando eu não contratava, era muito foda, porque no final das contas a gente tem que olhar no final do mês e ver se realmente tá virando e tá dando dinheiro, né? E foi quando eu decidi, por exemplo, há uns anos atrás, tirar os guris do vídeo, de reduzir de novo a minha equipe, para quê? Para trabalhar de uma forma mais personalizada. Então, assim, a gente tem que entender quando é a hora certa de agir do jeito certo, e isso eu vou te dizer que é difícil fazer sozinho. É muito mais difícil fazer sozinho quando a gente tem alguém do nosso lado. A gente pode trocar uma ideia, que a gente pode escutar de quem já passou, experimentou, que é bom, que deu certo, que não deu tão certo, tende a ajudar. Eita, a voz hoje tá foda. Tende a ser mais fácil. Então espero ter conseguido ajudar o Éder e mais do que isso ter ajudado várias outras pessoas que talvez algumas nem estão ainda no estágio de pensar como um negócio, estão ainda precisando se destacar na sua fotografia, e outros talvez já estão pensando nisso. Então eu quero, de fato, com o meu intuito aqui fazer todo mundo se diferenciar e logo, logo ali na frente ter que pensar como um negócio, ou seja, o que fazer com a grana, o que fazer do jeito certo, como investir no seu negócio que dê lucratividade, tá? Então, cara, espero ter conseguido ajudar vocês. Essa foi mais uma Descunsplicando. Vocês gostaram? Se sim, deixa seus coraçõezinhos aí, diz se vocês gostaram ou não. Se vocês gostaram, e se você gostou e tá vendo isso aqui no YouTube, deixa teu like. Se você não gostou, tá tudo bem, não deixa teu like não. Se você gostou, deixa um comentário me dizendo que gostou. Se você tá aí no Instagram agora, faz um print nessa tela e posta nos teus stories dizendo o que você achou da Descunsplicando de hoje. Vai ser massa ver vocês aí. E afinal de contas, isso aqui me consome bastante. E eu quero muito entender se a gente realmente está conseguindo, se eu estou realmente conseguindo ajudar vocês com as minhas ideias, com os meus insights, com as minhas sacadas aqui. Então, se você, por algum motivo, sei lá, já foi ajudado por mim, faz o print, posta nos teus stories, vai ser massa. E na próxima vez que aparecer aqui na Descunsplicando, chama os amigos. Vai ser massa, de verdade. Eu faço isso por vocês porque eu queria muito, muito que as pessoas tivessem feito isso comigo, pra mim, quando eu comecei. Algumas pessoas me ajudaram, mas era bem mais difícil conseguir ajuda. Não era só abrir o Instagram e poder perguntar. Eu tinha que fazer outras coisas muito mais difíceis para conseguir ter uma conversa com alguém que eu respeitava dentro da fotografia. E eu quero que eu tô aqui para mudar isso, né? Eu tô aqui para mudar e vocês viverem a fotografia realmente, vivam o lado bom da fotografia, tá bom? Essa foi mais uma Descunsplicando. Eu sou Robson Kunz e eu te espero no próximo conteúdo, a gente junto aqui, tá bom? Tamo junto, é nóis, #Descunsplicando. Beijo no coração de vocês.